boas Deus tem feito por nós. E eu quero, nesse momento, entrar em um período de oração, porque eu não vou demorar. Eu entrei para entregar o que Deus me deu e eu espero que você possa focar no seu objetivo, no alvo, tá? Eu quero, junto com você, nesse momento, fazer uma oração e eu já convido você a preparar o seu copo com água. Separe sua garrafa com água, separe seu recipiente com água, que nós vamos consagrá-lo. Nós vamos consagrar agora, em nome de Jesus. Nós vamos consagrar agora, em nome de Jesus. E eu peço que você também convide mais alguém para cá, compartilhe essa transmissão. Compartilhe essa transmissão, porque eu entrei especificamente para 2 grupos. Eu entrei para o grupo da nossa página oficial do Facebook, Força do Alto, e eu entrei oficialmente para o YouTube, para as pessoas que sempre estão conosco. Eu entrei oficialmente com vocês porque nós temos um propósito aqui nesse canal e nessa página, e vocês são especiais. Vocês são um público que sempre nós estamos assiduamente com vocês. Eu só não entro em transmissão no dia que eu não puder, tá? Mas no dia que eu não puder, os nossos vídeos, os conteúdos espirituais vão estar sempre sendo produzidos. Pegou a água? Me dá um sinal aqui escrevendo eu peguei. Só quem já pegou a água me avisa que eu quero orar, consagrando a água nesse começo de oração. E em seguida eu já trago uma palavra de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Quem já pegou a água, escreve aqui, já peguei. Pegou a água, me dá um sinal, por favor. Me dá um sinal, por favor. Pegou a água? Pegou? Deus abençoe. Gente, deixa eu dar aqui um comunicado importante. Hoje, uma serva de Deus, que também faz o trabalho missionário, e quando eu falo também, eu quero dizer que ela compactua, compartilha da mesma visão, e também desenvolve um trabalho parecido ao que eu já faço. E eu quero pedir nesse momento a você, preste atenção. Eu vou fixar aqui no YouTube, tá? E no Facebook. Tem um comentário fixado aqui com o nome Contribuição de Amor pela chave PX e pela conta poupança da Caixa. Tá fixado aqui. Quem consegue visualizar o nome Contribuição de Amor? Roberto, eu só consigo ver uma parte. Clica em cima que vai aparecer o resto. Eu quero pedir para você que já é abençoador desse trabalho, abençoadora, para que você tire um print e quando você puder, você enviar a sua contribuição. Porque às vezes as pessoas procuram, sabe, um meio de ajudar as outras e não conseguem encontrar recurso. E quando você envia sua contribuição, quando você envia sua oferta, quando você faz com coração, com amor, outras pessoas são abençoadas. Ao lado do meu nome, fixado aqui no comentário, tem o nome Contribuição de Amor. Clica em cima, vai aparecer todos os dados. Tira um print e depois você faz o seu envio. Mas faça com amor. Se for para fazer, faça com amor. Porque outras pessoas também são abençoadas. Não importa a palavra correta é o quantitativo. Não importa a quantia. O que importa é a real intenção. Tá? O que importa é a real intenção. Se você quer ajudar, faça isso com amor. Amém? Segure seu recipiente com água. Nós vamos consagrá-lo agora em nome de Jesus. Pai, glórias e louvores sejam dadas ao seu nome. Excelentíssimo Deus e maravilhoso. Conselheiro, Rei dos Reis, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nesse momento eu quero rogar, suplicar e pedir a tua ajuda pelas nossas vidas. Quero pedir ajuda nesse instante pela vida de cada filho e filha que está aqui. Senhor, eu não sei qual é a real necessidade de cada filha e cada filho que está aqui. Eu não sei qual é a área específica, mas eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando por cada pessoa que entrou aqui. O Senhor é um Deus que vela sobre sua palavra para cumprir, Pai. E eu quero te pedir nesse momento, nesse exato momento, que toda a objeção do mal,
que todas as ciladas de Satanás, que todo o atrapalho, que todas as obras malignas, que tudo que o adversário preparou e projetou, seja derrubado agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Olha, Deus, eu não tenho condição, eu não tenho recursos humanos para alcançar cada pedido de oração que aqui está sendo feito. Eu não tenho forças sozinho, mas eu creio que o som da minha voz, através da minha fé em Ti, consegue alcançar vidas cativas. Eu creio que através, Senhor, desta oração, pessoas serão alcançadas. Eu creio que através dessa oração, pessoas serão abençoadas. Eu creio que através dessa oração, as suas mãos se movimentarão. Meu Deus, filhas e filhos que precisam de um milagre, que precisam de uma providência, que precisam de uma cura, que precisam de uma intervenção urgente, Pai. Mulheres e homens que entram nessa transmissão pela fé, acreditando no sobrenatural, e esse sobrenatural continua em nosso meio. Esse sobrenatural não deixou de ser real, não deixou de ser vitalício. Pai, eu te peço, alcança cada vida, e não que o Senhor não possa alcançar, mas é uma forma de pedir para que o Senhor possa ter a misericórdia de se atentar para essas preces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode escrever a palavra "eu tomo posse". Escreva "eu tomo posse" nos comentários. Segure o seu recipiente com água. Segure sua água. Eu profetizo nesse momento que as pessoas que estão segurando o seu recipiente com água, as pessoas que farão a ingestão dessa água, eu profetizo curas através da ingestão dessa água que eu consagro em nome de Jesus. Eu profetizo maravilhas que através da ingestão dessa água o sobrenatural aconteça. Eu profetizo as bênçãos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tome sua água. A paz de Cristo para quem chega, tá? Deus abençoe. Eu quero pregar essa palavra aqui. Eu quero pregar essa palavra com bastante responsabilidade. Se você tiver Bíblia, escute. Enquanto eu orava, Deus me revelou um grupo de pessoas que seriam alcançadas hoje através dessa oração. E Ele me faz saber que esse grupo de pessoas são de pessoas que você conhece. Você tem orado por pessoas, você tem clamado por ajuda, você tem colocado alguém na mão de Deus, tem dito: Deus, faça o que eu não posso. E o Senhor manda avisar que nessa oração da fé que foi feita agora, a mão de Deus movimentou, é a minha linguagem, a mão de Deus se movimentou a respeito desta causa. E Ele manda avisar que haverá providência de Deus. Haverá providência de Deus. Haverá providência de Deus. Por intermédio de uma oração muito sincera que você fez aqui conosco. O Senhor manda avisar que haverá provisão de Deus. Haverá providência. Deus ouviu o som que o seu coração fez em oração. Olha, e não foi aquele tum-tum que o coração bate, mas foi o que você pediu a Ele de forma sincera. E Ele manda lhe dizer que você verá o resultado do que você pediu em oração. Eu posso ler o seu amém aqui nos comentários. Eu posso ler o seu amém. Tome posse. Jó capítulo 42, versículo 2 diz assim: Bem sei eu
que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Todos nós conhecemos a história de Jó. Todos nós sabemos que Jó foi um homem que sofreu muito, um homem que teve muitas dificuldades. Jó foi um dos homens mais ricos da sua época, um dos homens mais prósperos do seu tempo. Mas segundo a linguagem bíblica, Jó foi um dos homens mais provados para o seu tempo e para a sua época. Jó foi muito, muito, muito provado por Deus. E eu aqui às vezes fico tentando entender qual era a mente de Jó. Como é que Jó conseguia lidar com tanta dificuldade, sabendo que tinha um Deus tão grande e que poderia livrá-lo daquela dificuldade, mas não o livrava. E por que ele não o livrava? É aqui que eu quero ministrar nesse momento. Eu quero pregar essa palavra para você e eu vou ser muito direto, não vou enrolar, tá? Eu entrei aqui só para pregar essa palavra. E se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de curtir essa transmissão e de dar o seu glória a Deus onde você está. Jó era alguém que Deus foi quem deu o currículo de Jó. Satanás se apresentou para Deus. Quando os filhos de Deus vinham se apresentar, isso é uma interpretação angelical. Quando os anjos vinham se apresentar diante de Deus, aí há várias linhas de raciocínio, que alguns dizem que eram os filhos dos homens, juntos com os filhos de Deus, que vinham se apresentar e conjugar os seus pecados. Mas independente da interpretação, Satanás, ele se apresenta diante de Deus e ele vai tentar denegrir alguém que é diferente. Eu vou repetir novamente. Satanás vai tentar denegrir alguém que é diferente. Eu vou tentar explicar isso aqui de forma muito simples. Quem aqui já leu o momento do capítulo 1 que Deus fala? E o meu servo Jó, tende visto, homem justo, sincero, temente a Deus e se desvia da aparência do mal. São 4 qualidades que Deus dá para Jó. Agora para pensar um pouco. Por que é que Deus falou isso para Satanás? Porque dentro do texto está oculto algo que não foi escrito. Existe algo que não foi escrito, mas deixou transparente na interpretação. Porque para que eu responda a alguém, devidamente deve-se ter uma pergunta. Interage comigo assim. Escreve aqui nos comentários. Você pergunta e eu respondo. Vai. Escreve assim. Você pergunta e eu respondo. É para nós podermos fazer a aplicação e o entendimento da palavra. Escreve. Você pergunta e eu respondo. O que Deus falou para Jó, ou melhor dizendo, sobre Jó, foi uma resposta. Porque o próprio Deus vai dizer: viste o meu servo Jó. E por que é que Deus está respondendo para Satanás? Porque, obviamente, Satanás possa ter dito, quando ele disse: eu venho da terra e de rodear por ela, agora vem o que estava oculto, e eu vi pessoas perversas, eu vi pessoas malignas, eu vi pessoas caloteiras, eu vi homens que traíam suas esposas e esposas que traíam seus maridos, eu vi filhos que blasfemavam o seu nome, eu vi homens que se misturaram e descredibilizaram as suas leis. E Satanás pode ter dito um monte de tantas outras coisas. E é por isso que Deus vai vir com a resposta dizendo: tu viste o meu servo Jó. Tu viste o meu servo Jó. E por que é que Deus fala isso? Porque Satanás apresentou várias circunstâncias para denegrir a criatura do Criador. Ele apresentou várias circunstâncias ocultas para denegrir a imagem e semelhança de Deus. Aí nesse momento Deus vai dizer: tu viu Jó? Homem justo, íntegro, temente a Deus.
e que se desvia da aparência do mal. Satanás olhou e disse: esse eu não vi. Segura que eu vou liberar a primeira palavra. Porque quem está escondido em Deus só é visto quando Ele mostra. Quem está escondido em Deus só é revelado quando Ele apresenta. Quem está escondido em Deus só é perceptível quando sai debaixo das asas do Onipotente, quando é revelado de dentro do esconderijo do Altíssimo. Talvez você não tenha entendido, mas Deus disse: eu vou lhe apresentar alguém que você não viu enquanto observava lá embaixo. É nesse momento que Jó aparece. Deixa eu dizer para você, quando Satanás achou que não havia ninguém que pudesse suportar o seu impacto, Deus disse: eu tenho Jó lá embaixo. Eu tenho alguém que suporta a luta. Eu tenho alguém que suporta a prova. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui para falar para alguém que veio entender a linguagem do céu. Satanás dizia: eu vi todo tipo de gente. E Deus dizia: mas como Jó você ainda não viu. Eu ainda tenho uma carta magna. Eu ainda tenho um elemento surpresa, figura de linguagem minha. Eu ainda tenho alguém que é diferente dos iguais. Eu tenho uma mensagem de Deus para quem veio ouvir a voz do Criador. Deus está dizendo para alguém: você não é um qualquer, você não é uma pessoa qualquer, você é diferente das iguais, você não é uma réplica, você é a imagem e semelhança do Criador, e é por isso que essa luta foi dada a você. É por isso que essa luta foi dada a você. Jó estava muito bem. Jó estava vivendo a vida dele, tomando conta de sua casa e de seus filhos. Quando de repente Deus diz: eu vou apresentar Jó para ele ser tentado pela prova. Não estou entendendo. Desculpe minha expressão, mas eu preciso ser real. Existem soldados que sabem bater bem. Existem soldados que sabem atacar bem. Se você tiver a oportunidade de um dia ou de pelo menos estudar sobre uma base militar, você vai perceber que não existem só fuzileiros, não existem só artilheiros, não existe só esquadrão antibombas, mas existe a inteligência, existe a engenharia, mas são soldados. Roberto, e o que é que você quer dizer com isso? Que nem todo soldado é aquele que puxa o gatilho, nem todo soldado é aquele que carrega a sua espada. Existem soldados que a arma é diferente. Eu não estou entendendo. No caso de Jó, a arma dele era suportar a luta. A ferramenta de Jó era aguentar o impacto. Tem gente que não entende e acha que o seu silêncio é covardia. É não. É o seu instrumento de ataque. Como? A defesa. Porque Jó começou a perder os seus bens. Jó começou a perder os seus utensílios. E a esposa de Jó disse: abençoa o teu Deus e morre. Só que ela falou de forma irônica na versão hebraica. Na versão hebraica ela disse: bendize a ele e morre. Só que ela usou ironia. Então transliteraram para amaldiçoa e morre, porque foi o que ela quis dizer. Aí Jó olhou para ela e disse: como eu faria tal coisa? Receberia eu tantos bens de Deus e quando fosse para receber o mal murmuraria? Falas como uma louca, mulher. Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
O texto vai dizer que em tudo isso Jó preferiu amaldiçoar o dia que nasceu, mas não blasfemou contra Deus. Ora, por que é que Deus me deu essa luta? Por que é que Deus me deu essa dificuldade? Escuta, se Deus colocou você no ringue, é porque Ele sabe que você dá conta. Eu estou aqui lembrando de uma história. Eu não sei se eu conto, eu não sei se vai dar tempo, eu conto. Você quer ouvir? Eu conto, eu estou falando de ferramentas que suportam impacto. Jó é uma ferramenta de defesa e não de ataque. Eu conto. Não, se todo mundo escrever aqui, eu conto. Eu vou esperar você escrever. Eu conto. Bem ao lado do estado vizinho do meu, eu sou da Paraíba. Bem aqui no estado do lado, Natal, uma senhora sofria de uma doença rara e uma outra doença que também já é conhecida como fibromialgia. Essa senhora sentia muitas dores no seu corpo e nas suas estruturas ósseas. E todos os dias o seu neto ia visitá-la. Glória a Deus. E quando ele ia visitar, ao lado da enfermaria dela, no caso da cama, do leito, tinha uma mulher que não acreditava em Deus. E o neto dizia para ela: vovó, por que a senhora não chora? A senhora sente tantas dores. E eu via a senhora chorando na casa da minha tia. Aquela senhora olhava para o neto e dizia: eu não posso chorar aqui, meu filho. E o neto curioso pergunta: por quê? Ela diz: porque essa senhora aqui do lado, ela não pode saber que eu sinto dores. Ou melhor dizendo, eu disse para ela que o meu Deus não permite que eu sinta as dores. E o jovem ficou sem entender nada. Disse: como assim, vovó? Ela disse: se o teu Deus é tão forte, por que é que ele não alivia suas dores? Porque o seu quadro clínico lhe diz que você tem fortes dores agudas. E o que é agudo? É uma forma fortemente expressiva diante da medicina. Aguda, penetrante. E ela disse: as dores que eu sinto, o meu Deus filtra. E aquela mulher que não acreditava em Deus disse: eu não acredito nisso, porque em algum momento eu vou te ver chorar. Deus não existe, porque se existisse, ele filtraria suas dores. E aquela senhora disse: eu não sinto dor. Ao lado da cama de uma outra senhora que estava enferma, ela olhava para ela e dizia: bom dia. E a senhora dizia: você não vai chorar? Ela dizia: o meu Deus tirou minha dor. E o neto, ouvindo aquela conversa, dizia: vovó, por que a senhora não chora? Ela dizia: meu filho, eu não posso chorar, porque se eu chorar, ela vai deixar de acreditar em Deus. Passado 18 dias, aquela senhora que não acreditava em Deus faleceu. O jovem chegou para a senhora e disse: vovó, cadê a moça da enfermaria aqui do lado, do leito do lado? Ela disse: faleceu. Deus guardou. O neto, curioso, criança como é, disse: agora a senhora pode chorar, vovó. A lágrima caiu dos olhos. Aquela senhora disse: meu filho, eu não poderia mostrar a minha fraqueza, porque Deus me disse que eu era resistência aqui dentro desse hospital. Quando passaram-se 26 dias, aquela senhora que suportou todas as dores caladas veio a falecer. Quando ela falece, o seu velório vai ser celebrado dentro do estado do Rio Grande do Norte. E quando chega no dia do velório,
A criança vem acompanhada de seu primo mais velho para entrar dentro dos portões do cemitério. Só que na semana passada havia sido o sepultamento da esposa do prefeito da cidade. E no sepultamento da esposa, chamaram as autoridades, teve salva de tiros, até helicóptero sobrevoou aquele cemitério. E quando o jovem ia entrando, o coveiro chamou de longe. O menino olhou para trás e disse, ele disse, vem cá, rapazinho. O primo mais velho deixou ele de um canto, esperou ele se aproximar do coveiro. O coveiro disse, você é o quê dessa moça que está sendo enterrada? Ele disse, eu sou neto. O coveiro olhou e disse, eu não sei se você vai saber me explicar, mas por acaso, essa mulher que está sendo enterrada, ela trabalhava para alguma das autoridades desse país? A criança não entendeu, disse, como assim? Ele disse, ela era da Marinha? Ela servia em algum exército? A criança assustada olhou e disse, por quê? Disse, porque enquanto carregavam o caixão dela, à volta tinham homens com chapéus brancos sobre sua cabeça, e uns olhavam para o outro e prestavam continência. Ela era da Marinha? Ela servia em qual exército? O primo mais velho começou a chorar, se aproximou e disse, ela fazia parte de um exército que nunca perdeu em guerra. A minha avó era cristã. O coveiro baixou a cabeça e disse, glória a Deus. Eu nunca vi um funeral tão bonito. Deixa eu dizer para você. Ser a resistência dói. Ser instrumento de batalha que só recebe impacto machuca. Mas eu garanto a você que o seu galardão não é nessa terra. As suas vitórias reais não são aqui. Jó, quando chega no capítulo 42, no versículo 2, ele diz, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Jó tinha certeza no coração que o maior benefício que ele poderia receber não estava na terra, mas vinha do céu. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, tu és um instrumento de combate. Tu és um instrumento que suporta batalhas, mas o teu ataque é a defesa. Tão calada, tão silenciosa. Às vezes se reserva para não dar um grito. É o seu instrumento de batalha. É o seu silêncio. E Deus está te dizendo hoje, eu te chamei pelo nome. Tu és conhecida minha pelo teu nome. Eis que eu te tenho gravado na palma da minha mão. Isaías disse, pode porventura uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ainda que esta viesse a esquecer, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Ele te chama pelo teu nome. Ele sabe quem é você. Ele lhe conhece por dentro e por fora. E hoje te trouxe aqui para você receber essa palavra. Escuta. Eu quero orar agradecendo a Deus por esse momento. Escute. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar pela sua vida agora. Mas antes de orar, eu quero novamente avisar para as pessoas que entraram agora. Gente, se você quer abençoar esse trabalho, se você quer contribuir de forma capital, de forma financeira, quer enviar a sua ajuda, fixado aqui no comentário está o nome Contribuição de Amor. Clica no link, melhor dizendo, clica nessa frase que está fixada, vai aparecer os dados. Tira um print e depois você faz o seu envio, porque através da sua vida outras vidas são abençoadas. Gente, eu aprendi isso há muito tempo. Se eu não consigo sair por aí fazendo uma obra social, eu ajudo quem faz. Se eu não consigo colocar os meus, sabe, exageros que eu queria ter financeiramente para abençoar asilos, instituições, pessoas de rua,
Eu ajudo com o que eu tenho, quem já faz esse trabalho, porque eu junto o meu e o seu, e nós fazemos a diferença, tá? Então, se você quer contribuir, você vai clicar aqui, onde está o nome fixado, contribuição de amor, vai aparecer os dados, e você vai fazer o seu envio. E nesse momento,